Olá a todos, eu sou o Pedro. Estou aqui hoje com o meu grupo para apresentar o nosso trabalho sobre Big Data. Nosso objetivo hoje é explorar o mundo do Big Data e destacar sua importância crescente no cenário atual. Nós vivemos em uma era digital onde a geração e o armazenamento de dados está aumentando exponencialmente e a quantidade de informações que nós produzimos a cada minuto é impressionante. Então, neste seminário, a gente vai tentar entender o que é Big Data, discutir os desafios que envolvem esse tema e também explorar como ele está impactando o mundo atual. Primeiramente, vamos começar com a definição básica do que é Big Data. O termo ele se refere a um conjunto de dados extremamente grandes e complexos, como o nome já diz, Big Data, mas que não conseguem ser tratados com ferramentas comuns de processamento de dados. E quando a gente fala de Big Data, de muitos dados, a gente tem que pensar nesse volume de dados. A gente tem que pensar em Big Techs, como o Facebook, Twitter, Google. Para a gente ter ideia de grandeza, a gente trouxe aqui dois exemplos. O primeiro é do Twitter, que processa ali cerca de 500 milhões de tweets, de publicações diariamente. E o Google, que processa cerca de 24 milhões de gigabytes de dados todos os dias. Então é nesse volume de dados que a gente está pensando. E aproveitando o volume, quando nós falamos em Big Data, a gente tem que ter em mente os 3 Vs, que são 3 dimensões ali dos dados. A primeira é velocidade, volume e variedade. Quando nós falamos de velocidade, a gente pensa na taxa que os dados são gerados e processados. Então, como nós queremos sempre a informação instantânea, o mais rápido possível, a gente tem que saber qual a velocidade mais rápida ali que a gente consegue processar esse dado. Também temos o volume, que a gente já abordou agora no exemplo ali do Google e do Twitter, que é a quantidade de dados que a gente consegue processar ou gerar, por exemplo, diariamente, mensalmente. E o terceiro V ali é a variedade, que é a diversidade desses dados. No caso ali, quando a gente pensa no Twitter, a gente pensa tanto em textos, imagens, vídeos. Então, isso tudo é uma variedade de dados. A gente também pode processar tabelas, arquivos, tudo isso entra em variedade. Outros especialistas abordam outros dois Vs, duas novas características, que é a da veracidade, que trata ali a qualidade, a confiabilidade daquele dado, quanto a gente consegue confiar nele, o quão preciso ele é, e também o valor. O valor está mais ligado à capacidade da gente tirar insights, da gente conseguir, a partir de um dado, ter uma ideia nova, chegar a alguma conclusão, ele é mais valioso ali, E aqui está mais ou menos os 5 Vs, A gente trabalha os 3 ali principais e esses 2 adicionais. Com isso, a gente tem o Big Data, que oferece uma oportunidade única de descobrir padrões ocultos em alguns dados. A gente consegue identificar tendências e também tomar decisões com base neles. O Big Data é uma poderosa ferramenta que está impulsionando a inovação e melhorando a eficiência em diversos campos. Então, portanto, agora iremos falar sobre as aplicações reais e o uso do Big Data em diversos setores, como de saúde, finanças, varejo, marketing e transporte. No setor da saúde, o Big Data tem sido usado amplamente para prever e controlar surtos de doença. Por meio da análise de dados provenientes de diversas fontes, como registros médicos, eletrônicos, dados climáticos, etc., é possível identificar padrões e antecipar possíveis surtos. Por exemplo, durante o surto de Ebola em 2014, a organização Health Map utilizou a análise de Big Data para identificar áreas com alta probabilidade de propagação da doença. Isso permitiu uma resposta mais rápida e eficaz das autoridades da saúde, resultando em uma redução de 73% dos casos de ebola na Nigéria, segundo a fonte Reuters. Agora, no setor das finanças, o Big Data é amplamente utilizado para a detecção de fraudes. Com o aumento de transações eletrônicas, é essencial identificar atividades suspeitas e proteger os consumidores. Então, empresas como a Visa utilizam algoritmos avançados de Big Data para analisar uma quantidade massiva de dados, incluindo padrões de gastos, localização e comportamento de compra. Essa análise em tempo real permite identificar transações fraudulentas com maior precisão,
o que resulta em uma redução de 35% nas fraudes de cartões de créditos, economizando bilhões de dólares anualmente, segundo o próprio site da Visa. Além disso, nesse setor, o Big Data é usado na previsão de tendências de mercado. Então, grandes empresas de investimento como a Goldman Sachs utilizam análises sofisticadas de Big Data para identificar padrões em dados históricos, comportamentais e de mercado. Essa análise em larga escala permite identificar oportunidades de investimento com maior precisão e agilidade. Agora, no setor de varejo, o Big Data ele está sendo aplicado para entender melhor os hábitos de compra dos consumidores. Um exemplo é a empresa Amazon, que utiliza técnicas avançadas de análise de Big Data para analisar os dados de transações, históricos de navegação online e interações em redes sociais. Essa análise detalhada permite identificar padrões de comportamento e preferência dos consumidores, o que possibilita personalizar recomendações de produto com base em interesses individuais. Isso resulta em um aumento significativo nas vendas e na satisfação do cliente. Outro exemplo é o uso do Big Data na otimização dos estoques, onde grandes varejistas como a rede de supermercados Walmart utilizam análise de dados em tempo real para prever a demanda futura, ao considerar fatores como sazonalidade, eventos especiais e até mesmo condições climáticas. Assim, é possível ajustar os níveis de estoque de forma eficiente, o que faz evitar a falta ou o excesso de produtos nas prateleiras. No setor de marketing, o Big Data permite segmentar audiências de forma mais precisa e personalizar as estratégias de comunicação. Um exemplo é a grande empresa de streaming Netflix, a qual utiliza algoritmos avançados de Big Data para analisar dados de visualização, avaliações e comportamento dos usuários. Essa análise detalhada permite então recomendar conteúdos personalizados para cada usuário, o que, nesse exemplo da Netflix, fez aumentar a taxa de retenção de assinantes impressionante 75%, segundo o próprio site deles. Agora, no setor de transporte, o Big Data é aplicado para melhorar a eficiência e a segurança. Então, uma empresa de transporte chamada Uber utiliza dados de GPS, histórico de viagens e análise de Big Data para otimizar as rotas dos motoristas, o que reduz muito o tempo de viagem e também melhora a experiência do usuário. Outro exemplo nesse setor é o Big Data ser utilizado na manutenção preditiva de veículos. A empresa United Airlines utiliza sensores e análise de dados em tempo real para monitorar a saúde dos motores das aeronaves. E com base nesses dados é possível identificar possíveis problemas antes mesmo que eles ocorram. Como vimos, o Big Data está transformando setores importantes por meio da análise de dados e por permitir essa grande manipulação de dados. Os exemplos reais citados demonstram como o uso do Big Data tem impactos significativos. E, portanto, à medida que a tecnologia avança, o Big Data continuará desempenhando um papel fundamental na inovação e no desenvolvimento de soluções inteligentes. Para se lidar com o Big Data, diversas ferramentas foram desenvolvidas com o objetivo de enfrentar alguns dos desafios dessa área, como o volume e a variedade de dados. Uma das principais tecnologias utilizadas no processamento de Big Data é o Hadoop. Ele é um framework open source que permite o armazenamento e processamento distribuído de grandes volumes de dados em clusters de servidores. O Hadoop é composto de dois componentes principais: o HDFS, responsável pelo armazenamento dos dados em múltiplos nós, e o MapReduce, que divide as tarefas de processamento em pequenas partes e as distribui pelos nós do cluster, possibilitando o processamento paralelo e eficiente. Outra ferramenta importante é o Spark. Ele é um sistema de processamento de dados em tempo real e análise de Big Data. O Spark é conhecido pela sua velocidade e capacidade de processamento em memória, o que torna ideal para trabalhar com dados em tempo real. Além disso, o Spark oferece uma ampla variedade de bibliotecas e APIs para o processamento distribuído, como o Spark SQL para consultas, o Spark Streaming para o processamento em tempo real de fluxos de dados e o MLlib para aprendizado de máquina. Quando falamos de banco de dados, o NoSQL é uma tecnologia amplamente utilizada no contexto de Big Data. Diferente dos bancos de dados relacionais tradicionais, o NoSQL permite uma escalabilidade horizontal, ou seja, é capaz de lidar com uma quantidade massiva de dados distribuídos em vários servidores. Existem diferentes tipos de bancos de dados NoSQL, como bancos de dados orientados a documentos, orientados à coluna, a grafos e a chave-valor. Cada um deles é orientado para diferentes tipos de dados e casos de uso.
Os data warehouses são ferramentas essenciais para o armazenamento e análise de dados. Eles são projetados para armazenar grandes volumes de informação de forma estruturada, facilitando a realização de consultas e análises complexas. E graças a essas tecnologias citadas, nós somos capazes de extrair insights valiosos desses enormes conjuntos de dados, tornando possível a inovação e a tomada de decisões inteligentes em diferentes áreas. Olá, eu sou o José e eu vou apresentar a vocês agora sobre os desafios do Big Data. Bom, à medida que a quantidade de dados gerados ela continua a crescer de forma exponencial, é importante a gente compreender os obstáculos e as questões que surgem no gerenciamento e na análise dessas enormes quantias de informação. Bom, para isso vamos mergulhar então nesses desafios e discutir algumas das considerações importantes a se fazer. O primeiro desafio que a gente enfrenta é o do volume de dados. E com o Big Data a gente está lidando com um conjunto de informação extremamente grande, como já foi dito anteriormente, que excedem a capacidade dos métodos tradicionais de processamento. Isso vai requerer infraestrutura e tecnologias adequadas para armazenar, gerenciar e analisar todos esses dados em escala. O próximo desafio é a velocidade. E com a proliferação aí dos dispositivos conectados e a geração contínua de dados em tempo real, a capacidade de processar e analisar essas informações rapidamente é essencial, é obrigatório. E os sistemas do Big Data, eles devem ser capazes de lidar com a velocidade com que os dados são gerados e fornecer insights em tempo hábil, que é muito difícil de fazer, porque requer muita infraestrutura. O próximo desafio é a variedade. E o Big Data ele acaba abrangindo uma ampla gama de fontes e formatos, incluindo dados estruturados, semi-estruturados e não estruturados. Dentro disso a gente tem textos, áudios, vídeos, rede social, muito mais. Então a capacidade de conseguir integrar e analisar esses diferentes tipos de dados é fundamental para obter uma compreensão das informações disponíveis. E por último, nós temos aqui a veracidade dos dados, pois nem todos os dados disponíveis eles são precisos, confiáveis ou até mesmo de qualidades. A gente pode ter ruído em áudios, imprecisões e inconsistências nos conjuntos dos dados. Então, garantir a qualidade deles é fundamental para a gente conseguir obter insights precisos e tomar decisões informadas com base nos dados. Isso vai envolver processo de limpeza, de validação e padronização dos dados, que vai requerer custo e tempo. Bom, além desses desafios, também existem considerações importantes a serem feitas. A privacidade e a segurança dos dados são preocupações primordiais. O Big Data ele frequentemente envolve o processamento de informações pessoais sensíveis. Então, é fundamental a gente garantir a proteção desses dados, seguir regulamentações de privacidade e adotar medidas de segurança robustas para evitar o acesso não autorizado de terceiros. Agora, no próximo, a gente também tem a ética. Ela é outra consideração que é muito crítica no uso do Big Data, pois nós devemos considerar as implicações éticas de como os dados são coletados, de que forma eles vêm, como eles são armazenados, como eles são processados e usados. Isso vai incluir as questões de discriminação, viés algorítmico, transparência e responsabilidade. É importante a gente garantir que as práticas relacionadas ao Big Data elas sejam éticas e alinhadas com os princípios morais e legais. Bom, e por fim, também é crucial a gente considerar a capacitação e a colaboração. Bom, o sucesso então do Big Data ele vai requerer profissionais qualificados e também bem treinados, capazes de lidar com as complexidades dos dados. Afinal, não é qualquer pessoa que vai conseguir ir lá e lidar com uma quantidade tão grande, tão diversificada de dados. E além disso,
Também a colaboração entre diferentes disciplinas e setores é fundamental para obter insights valiosos e abordar desafios complexos. Afinal, muitos desses dados eles estão ligados uns com os outros e nós precisaremos saber fazer essa junção. Olá, sou o Guilherme Ferraz. Eu vou falar um pouco agora sobre o futuro do Big Data. Conforme meus colegas já falaram, o Big Data tem sido cada vez mais utilizado em todas as ferramentas de tecnologia atuais e ele pretende ser usado cada vez mais. Então, a gente vai abordar um pouco agora sobre o futuro dessa tecnologia. Hoje, o Big Data está sendo muito falado e também em alta por conta dessas ferramentas recentes que se tornaram de acesso público, como o ChatGPT e o Bard também da Google. Temos algumas outras inteligências artificiais que funcionam por meio de prompt direto com o usuário, como geração de mensagens, geração de áudio, de falas. Então, as ferramentas estão cada vez mais presentes no nosso dia a dia e elas funcionam, são muito dependentes do Big Data para terem seu funcionamento aperfeiçoado e para a gente conhecer ela do jeito que elas são hoje, né? O Big Data ele tem um papel muito importante em toda a formação das respostas que são geradas por essas ferramentas, tanto pelo ChatGPT quanto pelo Bard. Ele tem um papel muito importante no aperfeiçoamento dessas ferramentas, que ambos eles aprendem com um volume de dados tão grande que é possível por conta do Big Data. Eles aprendem com os próprios usuários como se comportar e como responder. Eles também conseguem analisar tendências nas perguntas e nas respostas com o feedback do usuário. Ele consegue identificar, através desse volume imenso de informações e de perguntas, de conversas, consegue identificar padrões entre os usuários para saber como responder melhor e para saber como oferecer a melhor resposta de acordo com a necessidade. Então, o Big Data tornou possível a existência dessas ferramentas, né? Que sem a existência das ferramentas que a gente tem com o Big Data, isso nunca poderia ser pensado hoje em dia, por conta de elas serem muito dependentes do treinamento de modelo, que envolve uma quantidade imensa de dados, porque a gente pode simplesmente abrir o ChatGPT e perguntar sobre qualquer assunto, que ele quase sempre vai dar uma resposta plausível por conta de ser treinado com um modelo muito grande, né? Então, além da inteligência artificial, também nós temos a inteligência das coisas, que tende a cada vez mais estar presente no nosso dia a dia e tende a cada vez mais também usar e fazer parte desse ecossistema do Big Data por conta de também, da mesma forma que a inteligência artificial utiliza esse volume gigante de informações para aprender e para se melhorar, também serve a mesma coisa para o IoT. A gente pode dar exemplo, por exemplo, de câmeras e portarias inteligentes que hoje em dia já conseguem identificar comportamentos suspeitos na entrada dos prédios e das portas e gerar uma notificação, um alerta, só com base de comportamentos prévios de outros arrombamentos, outras invasões. Então, esse volume que vem a partir de outros usuários e é possível por conta do Big Data, faz com que essas ferramentas sejam cada vez melhores e tendem a melhorar cada vez mais, né? Porque hoje a gente ainda tem muito o empecilho não, a gente tem muito, é muito dependente do ser humano ainda, em todas as tecnologias que a gente escreve, em todos os códigos, e quanto mais essas tecnologias ganharem força, as IAs, por exemplo, começarem a escrever, começarem a conseguir trabalhar e fazer a parte do Big Data sozinho, sem a dependência do ser humano, a gente tende a ter uma evolução muito grande, né? Então, para concluir, é isso. Big Data tem cada vez mais impacto no nosso dia a dia. A gente vai continuar ouvindo muito sobre ele, porque é uma tecnologia que vai estar sempre no nosso meio, ainda mais com essa questão de inteligência artificial agora. Então, tem muitas discussões éticas, muitas discussões sobre como a gente tem que lidar com isso, como é a melhor forma de fazer o bem para todos e, ao mesmo tempo, a gente continuar evoluindo como sociedade, né? Então, essa foi a nossa apresentação. Muito obrigado e até mais.